Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijol. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero. Prazer estar participando aqui do programa com você. Felipe, o fator coronavírus é uma incerteza. Não sabemos ainda quando as coisas voltarão ao normal. Hoje, qual a posição da FAF em relação ao Campeonato Alagoano de 2020? Olha, tenho sido bastante questionado sobre isso e tenho repetido por diversas vezes que a nossa intenção é que o campeonato termine, obviamente. É isso que a gente está buscando. A gente está tentando movimentar o futebol mesmo ele estando parado, por meio das nossas redes sociais. Estamos em conversa constante com as equipes no intuito de tentar diminuir o prejuízo delas para que a gente tenha uma condição saudável de poder voltar. É evidente que o cenário de incerteza prejudica muito tudo isso, né? É muito complicado você traçar ou planejar qualquer coisa sem você ter noção, sem você ter um mínimo de horizonte. Eu costumo brincar com todo mundo que a nossa missão agora é tentar prever o que é imprevisível e solucionar o que é insolucionável. Então, a gente acaba vivendo a cada dia com a expectativa de que amanhã seja melhor e que a gente consiga ter um cenário de retorno mais próximo, né? Foi dado férias coletivas, então a gente tem 20 dias aí até o final de abril para tentar traçar um cenário mais claro e que a gente consiga retomar com o futebol. Existe a possibilidade de anulação do campeonato? Cara, não é o que a gente está pensando agora. Claro que todos os cenários são possíveis hoje, né? Você tem incerteza... Diante da imprevisibilidade, né? Isso, diante da imprevisibilidade, diante dessa incerteza toda, todos os cenários são possíveis. A gente está trabalhando com esse cenário? Não estamos trabalhando com esse cenário. Mas também é evidente, sem nenhum tipo de demagogia, que quanto mais o tempo passa, mais difíceis as coisas ficam. Então, é isso, a gente vai aguardar. Retornar com portões fechados é uma alternativa? É uma alternativa. Falei essa semana em outros meios de comunicação que, para já... Você pensa em voltar com o portão fechado? Não, para já não. É interessante que, acho que nesse momento, a gente tem, na verdade, que viver nesse limite aí de cuidar da saúde das pessoas, que está em primeiro lugar nesse momento, e viabilizar as coisas economicamente. Então, enquanto não houver segurança para a gente voltar com os portões fechados, acho que não é viável, porque você, mesmo com portões fechados, você tem 2 equipes, com aí 20 e poucos jogadores cada equipe, você tem as comissões técnicas, você tem o Gandula está trabalhando, você tem o porteiro que está cuidando do portão, você tem os dirigentes que estão lá no campo. Então, essas pessoas também precisam ser cuidadas. Mas tão logo isso seja possível, a gente tem algum norte que, os serviços vão começar a voltar de certa maneira. Se você tomar certas precauções, você consegue viabilizar com portões fechados. Não tenha dúvida que isso vai ser avaliado. Talvez se isso seja a maneira. Se houver acesso a teste, por exemplo, né, que os atletas e todos que ali estejam envolvidos possam fazer um teste, isso já pode dar uma condição para um retorno com o portão fechado, por exemplo, a princípio. Isso, criar medidas sanitárias aí, criar protocolos que sejam seguros para a gente retornar. E ainda tem toda a crônica esportiva, né? O trabalho da imprensa que precisa estar lá. E precisa estar segura também, né? Verdade. Então, a avaliação é essa, é criar um protocolo seguro, ver de que maneira é seguro fazer. É seguro fazer, tá. Vamos avaliar o seguinte agora. Se a gente não joga, a gente deixa de arrecadar, porque você perde a renda dos jogos. Se você joga com portões fechados, você deixa de arrecadar e você passa a ter uma despesa, porque mesmo com portões fechados você tem uma despesa. Então, claro, isso vai ter que ser colocado na balança e no final vai ter que ser feita a seguinte avaliação. Talvez seja esse o único caminho para que os campeonatos terminem. Se for isso, precisa ser avaliado com todo mundo. Devido a essa questão de folha salarial, alguns clubes do futebol paulista estão dispensando seus elencos. Aqui em Alagoas, qual a situação dos clubes hoje, Felipe? Olha, a maioria dos clubes, como todos que só jogam os campeonatos estaduais, tem os contratos terminando no dia 30/4, final desse mês. Então, os elencos estão mantidos. Acho que alguns clubes dispensaram um ou outro jogadores, mas não seus elencos por completo. Existia, de certa forma, uma programação prévia de todos para que o mês de março fosse pago integralmente, e isso as equipes estão buscando fazer e muitas já fizeram. E aí, o mês de abril, no fim das contas, você só paga ele em maio, né? Então, como eu falei, a gente tem esse cenário todinho para construir, tem medidas provisórias saindo a todo tempo aí, os clubes estão negociando internamente com seus atletas, acordos coletivos com eles. Então, esse trabalho está sendo feito como forma de minimizar o prejuízo. O que é que a gente falou com eles? Falou, vê só, a gente agora tem que cuidar da sanidade financeira de vocês. Então, é o seguinte, vocês têm 2 saídas, ou negociam com seus atletas uma redução salarial, ou negociam uma suspensão contratual, ou rescindem os contratos, se isso for o que for,
lhe dá mais conforto financeiro nesse momento, porque o primeiro momento é vamos cuidar da saúde, paralisou o campeonato. Segundo momento, vamos cuidar de vocês ficarem saudáveis financeiramente para uma possível volta. Então, cada um está resolvendo as suas coisas com as suas particularidades, né? No futebol nacional tem sido assim também, clubes falam em redução salarial, outros falam que não precisam. Foi tentado um acordo coletivo nacionalmente que acabou não passando, e aí você trouxe para cada um, trazer para a sua realidade e tentar resolver o seu problema. Na verdade é uma situação excepcional que requer medidas excepcionais, eu acho que todos compreendem isso. Já existe uma estimativa por parte da federação em termos de prejuízo, quanto já se acumulou de prejuízo nesse período que o campeonato está parado? Olha, eu vou fazer um sobreponto, porque se o campeonato voltar, você deixou de ganhar agora, mas você vai ganhar na frente. Você, com o seu patrocinador, que deixou de pagar agora, ele vai voltar a pagar na frente. A renda que você deixou de ter agora, ela vai voltar a ter na frente. É evidente que alguns prejuízos já podem ser calculados. Por exemplo, a gente tem um cronograma. Alguns são irreversíveis, por exemplo? Alguns são irreversíveis, porque, primeiro ponto, a federação, uma das formas de arrecadação da federação são taxas cartorárias, que é registro de jogador, registro de contrato, rescisão de contrato. E a primeira medida que a gente fez nesse momento de crise foi, cara, vê só, quem precisar agora nós não vamos cobrar taxa. Então isso aí não volta em nenhum momento. As previsões que a gente tinha de receita com a receita dos jogos, que a federação tem um percentual, ela pelo menos já caiu pela metade para baixo. Porque mesmo que volte, é evidente que as pessoas não... Vai haver o receio ainda por parte de muita gente. Então, isso de certa forma é irreversível. Quanto à questão dos patrocinadores, ainda está sendo avaliado, porque entrou no outro mês agora e os pagamentos começam agora, então as coisas estão sendo tratadas, alguns estão pagando, outros estão renegociando, e a gente não tem essa estimativa agora. Mas, se tudo der certo, a gente vai perder pouca coisa. Se tudo der errado, a gente vai ficar com um rumo muito maior do que a gente pode suportar. Há algum plano por parte da CBF, Felipe, para socorrer as federações, sobretudo as menores, como estados menores como Alagoas? Há algum plano da CBF nesse sentido? Olha, a situação é que todos estão pedindo, né? Os clubes da Série A pediram, os clubes da Série B pediram, os clubes da Série C pediram, os clubes da Série D pediram, os clubes que não têm série pediram, os árbitros pediram, as federações pediram, e o que a CBF nos forneceu foi, nesse momento, cara, quem quiser antecipar uma última receita que você tem do final do ano, que eles fazem um repasse mensal para as federações, quem quiser antecipar, antecipa. Então foi uma antecipação da mesma forma que foi feito para os árbitros, né? Os árbitros também anteciparam aí uma taxa de jogo para esse mês agora, como eles não estão apitando. Não é um adicional, não é necessariamente não é um adicional, uma ajuda, né? É um adiantamento. Até agora não, então. Eu trato da mesma maneira. Se você está adiantando agora, não é socorro. Você está resolvendo o problema agora, lá na frente você vai criar esse outro problema. Então, essa medida ainda não veio. O que veio foi essa antecipação para quem quisesse. E a gente acredita que quanto mais tempo durar, mais medidas vão precisar ser tomadas. E assim, Felipe, além dos times especificamente, a paralisação do futebol atinge toda uma cadeia de profissionais, né? Vai de ambulantes à crônica esportiva, loja de material esportivo, enfim, muita gente depende do futebol. Como a federação tem lidado com isso? Há algo que pode ser feito? Então, nosso objetivo primeiro é cuidar dos nossos, né? E eu falo os nossos são os clubes, que são os nossos filiados diretos, e por consequência você acaba cuidando dos atletas, os árbitros, tem ali os ambulantes do Repelé que acabam caindo sobre a nossa batuta. É preocupante a situação daquele pessoal, porque depende diretamente do dia de jogo, né, para poder ter sua renda, trabalhar. Exato. E como é que está a situação desse pessoal, Felipe? O que é que a gente está tentando fazer? Primeiro, a gente está tentando manter o nosso fluxo de recebimento para manter o fluxo de repasse. Os clubes têm lá um recurso que eles recebem ao longo do campeonato, e a gente está tentando manter esses repasses. Mês passado, o repasse foi mantido. Arbitragem, da mesma maneira, a gente paga a arbitragem, a gente paga o sindicato dos árbitros em algumas parcelas ao longo do ano, para que eles apitem todas as competições são todas subsidiadas, né? A primeira divisão, a segunda divisão, os campeonatos amadores, as equipes não pagam taxa de arbitragem porque a federação paga. E quanto à arbitragem, a gente também está conseguindo manter o fluxo de pagamento. Ontem fizemos o pagamento do mês, que deveria ter sido feito, a gente até então tem conseguido manter. A próxima etapa agora começamos a pensar nos ambulantes. Hoje, a gente discutiu um pouco e resolvemos criar a medida de comprar algumas cestas básicas e fazer essa doação para eles. Isso não aconteceu ainda, vai acontecer, está sendo viabilizado nos próximos dias. A federação vai doar cestas básicas
para esses ambulantes? Vocês têm um cadastro desse pessoal? Exato, nós temos um cadastro, estamos fazendo levantamento daqueles Número que são... de quantos? São mais ou menos 100 ambulantes. Estamos fazendo levantamento daqueles que são mais necessitados, daqueles que vivem exclusivamente daquela situação ali, porque a intenção era você talvez abarcar até todos. uma campanha para os torcedores ajudarem, né? Então, Pode acho ser. que o pontapé é esse, a gente iniciar e depois a gente tentar lançar campanhas para ajudar diversos setores que precisam de ajuda, não só o nosso do futebol, mas acho que a gente primeiro faz a nossa parte, a gente quer fazer a nossa parte. Algumas penalidades do tribunal são convertidas em cesta básica e já haviam sido convertidas, então a gente fez a doação de mais ou menos umas 75 cestas básicas para algumas instituições de caridade, que isso aí já foi feito. E a gente vai seguir nessa linha para tentar primeiro cuidar dos nossos, resolvendo os nossos problemas, a gente tentar criar campanhas, mas mostrar que a gente está fazendo também para tentar ajudar aqueles que precisam de ajuda. Inclusive, eu falo desse pessoal, Felipe, vamos dizer, os ambulantes, os trabalhadores da informalidade, esses sofrem mais, na verdade, esses muitas vezes só têm essa renda. E eu, como músico, eu também sou músico, eu sinto muito isso na pele, eu tenho visto vários colegas, eu não vivo da música, mas sou músico e tenho muitos amigos na música, sou solidário a eles, vejo a situação de dificuldade, porque são profissionais que dependem do cachê para sobreviver, não é para acumular riqueza ou bens, é para se alimentar. Da mesma forma são esses ambulantes. Então, talvez até uma campanha com torcedores, por exemplo, já que eles atendem os torcedores, né, servem tanto aos torcedores, de repente também pode ser, mas desde já a gente parabeniza essa iniciativa da federação em socorrer essas pessoas. A gente vai fazer a nossa parte e tentar fazer com que as pessoas se sensibilizem para fazer delas. Saindo um pouquinho do futebol, sem dúvida a preocupação é gigantesca com aqueles que dependem do dia de hoje para poder comer amanhã, né? Isso é uma dificuldade que todas essas pessoas vão viver, os ambulantes, os músicos, o cara que roda de táxi, o cara que roda de Uber. O famoso açaí e comer, né? É o famoso açaí e comer. Então, eu tenho falado com os meus amigos, com os meus familiares em casa, que só quem pode intervir nessa situação agora é o governo. O governo é o único capaz de fazer essa intervenção para tentar minimizar esse prejuízo. A gente tem visto algumas medidas serem tomadas, espero que se concretizem todas, para que a gente possa criar soluções para passar esse momento. Não acho que simplesmente, vamos isolar, se senta em cima do isolamento e como é que fica as pessoas? Como é que as pessoas comem? Beleza, acho que o governo agora passou a cuidar de como as pessoas comem, né? Como a gente faz para que as empresas não quebrem, como é que as pessoas comem. É o segundo passo, isso está sendo feito. E o terceiro passo é começar a analisar os cenários para que a gente veja o que é que possa ser feito para a vida voltar ao normal o mais rápido possível. Felipe, eu vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Em relação ao Brasileirão, principalmente a Série B, onde estão CSA e CRB, teremos futebol ainda em 2020 ou futebol agora só em 2021? A gente volta já. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. Felipe, deixamos uma pergunta antes do intervalo acerca do Campeonato Brasileiro, se você tem alguma informação da CBF, sobretudo a Série B, onde estão os principais clubes aqui do futebol alagoano, CRB e CSA.
Vamos ter futebol em 2020 ainda no Brasileiro ou continua esse cenário de incerteza? A expectativa é que tenha, né? Todo mundo está na expectativa que a gente consiga retomar o futebol em maio. E a notícia que a gente tem é que retomando em maio você consegue imprensar ali e ter uma normalidade nas coisas. Terminar os campeonatos que não terminaram, começar os que não começaram e terminá-los no período normal. As férias foram antecipadas de 20 dias agora para você ganhar 20 dias no final do ano lá em dezembro. E com isso você resolveria o problema. Como eu falei anteriormente, é claro que a cada mês que a gente tem essa demora, que a gente espera mais um pouco, a situação piora. Então, não existe cenário já previsto. A CBF não deu nenhum indicativo também. Não, ela está esperando, está analisando como todo mundo está analisando o que vai fazer. Então, qualquer coisa que a gente fale diferente disso vai ser especulação. Então, não tenho propriedade para falar. Se eles têm cenários traçados, o que eles têm dito para a gente é o seguinte: vamos terminar o que começou e vamos começar o que precisa começar e terminar no prazo normal. Esse é o intuito hoje. Mas, como eu estou falando há um tempo já, esse negócio é muito dinâmico, que as coisas mudam por completo. De hoje para amanhã já mudou um monte de coisa. Então, infelizmente, parece até que é desorganizado, mas essa é a situação de hoje. Todo mundo está esperando o amanhã para ver o que vai acontecer. Mudando de assunto agora, Felipe, falando de política, é verdade que você será pré-candidato a vereador aqui em Maceió? Como surgiu esse desejo? Essa é uma coisa que nós estamos analisando ainda. Na verdade, não é necessariamente um desejo. Eu acho que todos nós temos esse dever, essa missão de que se a gente quer mudar alguma coisa, se a gente quer contribuir de alguma maneira, a gente tem que fazer parte, né? Avalio que é muito complicado sempre você reclamar, ficar só reclamando e fica por isso mesmo. Cara, se você quer fazer alguma coisa, tenta fazer parte, tenta fazer alguma coisa diferente, né? Tenta levar reclamar, um pouquinho do que você acha. Só reclamar não vai mudar as coisas, não vai resolver. Então, não é novidade para ninguém que a minha família tem um braço político e essa avaliação está sendo feita. É claro que é uma coisa que vai ser bem avaliada, não vai ser nada feito no ímpeto, no impulso de eu quero porque eu quero ser, não é assim. As avaliações não acontecem assim. É claro que tudo que eu faço na minha vida, eu quero deixar uma contribuição. Eu estou na federação para deixar uma contribuição. Agrada um, desagrada outros, mas estou tentando fazer o meu papel. E se for para uma missão dessa, com certeza não vai ser diferente. Eu vou para tentar deixar minha contribuição com a sociedade. Mas, assim, o trabalho seu na federação, Felipe, pelo que nós acompanhamos, lhe credencia isso, né? É fato, um bom trabalho, e eu acho que lhe credencia a concorrer um cargo eletivo, no caso do vereador aqui em Maceió. É isso? O seu trabalho na federação talvez seja o start para esse novo desafio? Sem dúvida, ponto de partida é você ter algum serviço prestado, né? E a gente faz uma avaliação de maneira geral que a gente tem atendido as expectativas dentro das nossas possibilidades e das nossas dificuldades também, né? Como eu falei, nem sempre a gente vai conseguir agradar. É impossível. Todo mundo que precisa tomar decisão, você vai tomar uma decisão que às vezes algumas pessoas não vão se agradar, mas decisões precisam ser tomadas, né? Se não precisasse tomar decisão era fácil. Todo mundo ocupava cargos executivos aí e não precisava tomar decisões. Então, acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto é avaliar até que ponto essa capacidade minha existe, né? Até que ponto eu tenho essa capacidade de tentar ajudar, de tentar contribuir, e até que ponto as pessoas podem encampar esse projeto. Então, essas avaliações estão sendo feitas. Não é nada atropelado, não vai ser nada desesperado. Eu acho que para tudo na vida existe momento. Se o momento for agora, ok. Se o momento for lá na frente, ok também. Se esse momento nunca existir, também ok. A minha vida continua, as minhas coisas continuam. Eu vou continuar desempenhando meu papel naquilo que eu faço no meu dia a dia já hoje. Qual seria o seu principal objetivo? Falando hoje, Felipe, o esporte seria a sua principal bandeira caso chegasse à casa de Mário Guimarães? Sem dúvida, né? Você vem de uma vida toda esportiva, né? Eu nasci e me criei no futebol, posso dizer assim. Meu tio fazia futebol, meu pai fazia futebol. E a minha programação dos finais de semana sempre foi fazer futebol. Se eu queria ficar junto com todo mundo, eu ia para o campo. Então eu me criei no esporte, me criei no futebol. E aí não tem muito como você fugir dessa primeira bandeira, né? Claro que você tem vários outros problemas que precisam ser solucionados, mas o esporte seria, sem dúvida, uma primeira bandeira. Inclusive o esporte pode ser o vetor para resolver alguns desses problemas, não é isso? Sem dúvida, acredito que o esporte é o vetor para resolver vários desses problemas, né? O esporte acaba contribuindo com as questões de saúde, o esporte acaba contribuindo com as questões de segurança pública, o esporte acaba contribuindo com as questões educacionais, então talvez usar o esporte como esse vetor para contribuir em vários outros setores. Veja só, qual a missão mais difícil? Vou lhe perguntar. Assumir a FAF em 2015 com 23 anos apenas, ou ser representante parlamentar de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com 28 anos, 29?
Então, como eu não tive a outra experiência, eu não tenho como fazer essa avaliação agora, né? Porque essa outra experiência não existiu. Mas foi um grande desafio, né? A Federação Alagoana com apenas 23 anos. Isso, sem dúvida, foi um grande desafio. Me possibilitou um amadurecimento, talvez, um pouco mais precoce, né? Eu acabei amadurecendo com algumas coisas antes do que eu imaginava que iria amadurecer por conta da necessidade que a situação acabou me colocando, né? Então, sem dúvida, o Felipe... É muita pressão, Felipe? Cara, existe alguma pressão, né? Mas como tudo na vida, existe pressão. Eu costumo botar na minha cabeça que, vê só, eu preciso tomar as decisões, aquelas que eu me sinta confortável de tomar. Se eu tomei a decisão, estou me sentindo bem, chego em casa, boto a cabeça no travesseiro e durmo, eu estou tranquilo. É isso que eu tenho buscado fazer, porque senão, se você for escutar todo mundo tem uma opinião. Então, se você for começar a absorver aquilo, você vai acabar endoidando. Então, sem dúvida, o Felipe hoje é muito mais maduro do que quando assumi. E essa possibilidade, com 29 anos, ser representante parlamentar de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes? Eu confesso, não sei se já teve outros para assumir a posição com essa idade mais novos. Acredito até que pode ter acontecido já. No caso da federação, eu fui o primeiro a assumir com essa idade. Mas acho que todo mundo na vida é movido a desafios, né? A novas propostas, a desafios, a novos enfrentamentos. E aí existe um ânimo, sim, claro que existe um ânimo. Se não existisse um ânimo, essa possibilidade não estaria sido nem cogitada. Então, primeiramente, existe um ânimo. Como eu falei, me sinto muito mais maduro do que anteriormente. Talvez possa contribuir essa avaliação que está sendo feita. Mas acho que o primeiro de tudo é você tá disposto a contribuir, você ter ânimo para aquilo, você achar que pode fazer alguma coisa. Acho que esse é o primeiro passo. Felipe, nós temos um quadro aqui no programa chamado Curte ou Não Curte. Nós apresentamos uma imagem para o entrevistado, perguntamos se ele curte ou não curte, que faça um breve comentário se assim entender, ok? Ok. Vamos lá, primeira imagem. É o técnico da seleção brasileira, Tite. Curto, acho que... Não seria melhor o Jorge Jesus lá no lugar dele? Acho que é precipitado. O Tite chegou, fez um belo trabalho. Como todo trabalho, você tem ciclos, né? Você começa muito bem, depois você cai, você passa por crises, e ele está passando por crises, mas se ele chegou de uma maneira tão boa, né? Conseguiu fazer tanta coisa naquele primeiro momento, será que o cara desaprendeu agora? Não é possível, né? Acho que é uma crise, como tudo na vida é cíclico e vai passar, mas acho que o Tite hoje é um grande expoente, sim, do futebol nacional. Eu dei a sugestão, mas confesso que prefiro que o Jorge Jesus fique no Mengão, claro. Próxima imagem. Rogério Caboclo. Curto. O Rogério tem feito um grande trabalho. Como todo mundo, ele tem diferenças com várias pessoas, como tem diferenças comigo também. É questão de ideologia, de pensamento de todo mundo, mas... A CBF mudou com ele? A CBF mudou. Não só com ele, a CBF vem num processo de mudança, né? Acho que me arrisco dizer que o esporte em geral vem num processo de profissionalização muito grande, né? O amadorismo está sendo deixado cada vez mais de lado, fazer esporte com o intuito de só fazer esporte como lazer ali, para ser campeão, não sei o quê. Acho que isso deixa de acontecer e começa a virar um negócio gigantesco que é. O futebol, o esporte é um negócio que gira muito dinheiro, que traz muitos negócios e passa a ser gerido dessa maneira de uns anos para cá. E a CBF vem acompanhando o ritmo. E o Rogério, sem sombra de dúvidas, imprime esse ritmo. Às vezes, eu acho que ele até abdica de ser um pouco mais político para imprimir esse ritmo gestor, mas isso é questão de concepção de cada um, é questão do modelo que você assume lá para gerir o negócio que você está gerindo. Ok. Próxima imagem. O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Não posso opinar que eu não convivi com o Ricardo, né? Quando eu cheguei na CBF, o presidente era o José Maria Marim, depois veio o Marco Polo, depois veio o Rogério Caboclo. Então, eu não me sinto confortável de opinar sobre uma pessoa que eu não convivi, do que eu ouvi dizer, não sei o quê. É muito complicado você opinar sobre alguém assim. Ok. Próxima imagem. VAR, o árbitro de vídeo. Eu curto, sim. Eu acho que tudo que vem para tentar facilitar as coisas, para legitimar o resultado do jogo, é saudável, né? Você não acha que tira um pouco da emoção não do futebol? Eu acho que tira, porque... Principalmente no fato de, quando sai o gol, você não comemora mais, né? Ou você comemora duas vezes, né? Comemora a primeira e depois espera o VAR para comemorar de novo. E parece que tem muito árbitro também se escorando, né? No VAR, né? Então, mas a grande questão é o seguinte. Eu acho que o futebol, primeiro, tem que se admitir que os erros fazem parte, né? Não vai deixar de errar nunca, com VAR, sem VAR. A grande dificuldade de todo mundo é minimizar erros e legitimar cada vez mais os resultados, né? Por mais que você diga que os erros têm que ser admitidos, que eu defendo essa bandeira aqui, os erros precisam ser admitidos, mas vamos levar pro lado do torcedor, do clube também, aí tu vai na final e acaba perdendo o campeonato por conta do erro de arbitragem. Isso gera um desconforto.
Então, se você tem ferramentas que você pode tentar minimizar esses desconfortos, eu acho que elas têm que ser utilizadas. É claro que a gente vai aperfeiçoar essas ferramentas ao longo dos anos, como tem sido aperfeiçoado, mas eu acho que a tecnologia faz parte do mundo de todo mundo hoje. E Não tem como fugir dela. Não tem como fugir. Próxima imagem. Bebidas alcoólicas nos estádios. Eu fui um dos defensores Então curto. da gente voltar, então eu curto sim. Eu acho que primeiro é mais uma frente de negócio para todo mundo que faz futebol, para as equipes que tem ali a possibilidade de vender bebida e fazer dinheiro com isso. É para o próprio ambulante que está vendendo lá, ele vendendo cerveja, ele consegue arrecadar mais. Defendi sempre com a cerveja. Não adiantava a gente não ter cerveja dentro do estádio, mas ao redor ficava todo mundo bebendo. Aí o cara ficava bebendo, quando dizia começou o jogo, era aquela confusão para entrar. Então, eu acho que a gente não pode fazer esse parâmetro de a cerveja gera diretamente violência. Até porque a violência é gerada por um grupo de pessoas que todo mundo sabe quem são. Aqueles que se dizem torcedores organizados, e eu sempre gosto de pontuar que existem os bons e os ruins, né? Os que se travestem de torcedor para ir lá fazer bagunça. E a maioria das vezes são esses caras que fazem. Você sabe, as pessoas mais velhas sabem, eu escuto da época do meu pai e do meu avô, todo mundo ia, bebia, dava laranjada no outro e tal, saía brincando e ia embora pra casa. Então, Mas eu não tô no meio dessas pessoas mais velhas não, né? Você falou. não, você tá no meio, né? Existe os mais velhos, você tá no meio e tem a minha geração depois. Inclusive, Felipe, eu acho o seguinte, e você colocou bem, existe uma certa hipocrisia nisso tudo. Porque se é para evitar que alguém entre embriagado no estádio, você teria que ter bafômetro na entrada. Porque o cara não pode beber lá dentro, mas o cara pode encher a cara lá fora e entrar bêbado. Ou seja, você não impediu ter pessoas lá dentro alcoolizadas. E outra coisa que eu acho também, eu sou muito de campo, muito dificilmente você teria condições de se embriagar naqueles 90 minutos de futebol. Não dá, né? Porque você está acompanhando, vai uma ou duas vezes comprar ali uma cerveja, não dá. Se o cara tá lá embriagado é porque ele bebeu antes, não foi no estádio. Exato, concordo plenamente com você. Próxima imagem. O cancelamento das Olimpíadas, Felipe. Curto ou não curto? Curto, eu acho que é necessário nesse momento, né? Eu entendo a dificuldade de todo mundo, entendo o prejuízo gigantesco que vai ser gerado, mas, como eu falei no início, tá todo mundo no limite de vamos cuidar da saúde das pessoas ou vamos pensar nas questões econômicas primeiro. Então acho que nesse momento foi priorizado, como tem sido feito em todos os setores, né? Foi priorizada a saúde das pessoas e os jogos foram adiados. Você tem a dificuldade também dos atletas de treinarem, o que muito provavelmente a gente vai ter um rendimento muito abaixo das expectativas dos jogos, porque treinar em casa não é a mesma coisa de treinar no seu centro de treinamento, na sua academia, com o seu professor. Então, por mais que seja uma medida que foi dolorosa, mas acho que é necessário nesse momento. Felipe, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. É sempre bom a gente poder ter esse diálogo direto com a sociedade, trazer informações importantes. Quero aqui reiterar o convite para que você possa estar aqui em outras oportunidades, ao passo que deixo o espaço para que você faça suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando daquele programa. É um prazer para mim estar participando. Me coloco à disposição também para que sempre que for solicitado a gente falar um pouco sobre tudo de maneira geral, esporte, futebol, sociedade. E é isso, basicamente não tem muito o que falar. Acho que as pessoas que me conhecem sabem que no final das contas eu sou muito mais de agir do que de falar ou fazer qualquer tipo de mídia. Então a gente vem tentando fazer o nosso trabalho e contribuir da maneira que nos cabe. Ok, Felipe, agradeço. Vou fazer agora o cumprimento, né, que nesse momento são mais... No momento tão difícil que a gente vive, é o mais recomendável, né? Muito obrigado. Agora é assim tudo, né? Obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a você que está em casa. A gente pede que Deus olhe por nós, que abençoe a humanidade e que a gente tenha serenidade. Que a gente possa colocar as vidas sempre em primeiro lugar. Sabemos das dificuldades econômicas, mas isso é um momento que vai passar, pessoal. Então vamos ter serenidade, equilíbrio. Com fé em Deus, tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos vocês.